o apóstolo Paulo, ele conhecia a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo? Repito, Paulo, ele conhecia a versão do nascimento virginal de Jesus Cristo? Ou Paulo não conhecia? Bom, de acordo com alguns críticos do cristianismo, eles dizem que a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo, ela não era conhecida dos discípulos de Jesus, não era conhecida do apóstolo Paulo. Essa foi uma ideia que veio tardiamente, lá pelos finais do primeiro século, ou quem sabe início do segundo século, lá pelo ano 110, fica aí entre final do primeiro século para início do segundo século. Bom, esses críticos, eles então dizem que a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo não fazia parte do cristianismo ali nascente, não fazia parte do cristianismo propagado pelos discípulos, pelos apóstolos. E a maior prova, segundo eles, é que o apóstolo Paulo ignorou completamente essa ideia de um nascimento virginal de Jesus Cristo. Segundo eles, Paulo jamais fez alusão ao nascimento virginal de Jesus Cristo, e por não ter feito alusão, é um forte indício de que ele ignorava, ou seja, que ele não conhecia. Em outras palavras, essa ideia do nascimento virginal de Jesus Cristo não existia nos dias de Paulo. E este vídeo, irmãos, ele está sendo construído para nós analisarmos estas questões, podemos dizer, estas problemáticas. Será que o apóstolo Paulo realmente não conhecia a versão do nascimento virginal de Jesus Cristo? Será que Paulo não tinha conhecimento? Será que o apóstolo Paulo não defendia essa ideia de que Cristo nasceu de uma virgem? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal, ok, meus irmãos? Eu pretendo responder estas questões, eu pretendo dar uma resposta a estas perguntas e outras. Bom, vamos começar aqui. Fiz aqui alguns rascunhos e eu achei interessante mostrar para os senhores o que Paulo pensava de Jesus Cristo. Antes de eu entrar nesta questão, se Paulo conhecia ou não a doutrina do nascimento virginal de Jesus, eu quero aqui demonstrar, à luz da Bíblia Sagrada, como é que Paulo via a Jesus. E eu quero lhes dizer que para Paulo, Jesus era o Senhor, o mesmo Senhor que se manifestou nas páginas do Antigo Testamento, o mesmo Deus que tirou o pessoal da terra do Egito, o mesmo Deus que fez todas as coisas, que criou os céus e a terra. Este mesmo Deus, este mesmo Senhor, de acordo com o apóstolo Paulo, ele se encarnou, ele se fez homem, e é Jesus Cristo, ele. Vamos começar aqui em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. E a gente vai ver aqui uma declaração do apóstolo Paulo. Atos 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Veja bem, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Vamos lá, meus irmãos, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que resgatou a igreja com seu próprio sangue? Foi Cristo. Embora ele não diga aqui o nome Cristo, mas ele aqui é Cristo, que ele resgatou com seu próprio sangue. Só que quando você vai ler aqui no discurso, antes que ele diga assim, que ele resgatou, o último ser pessoal a ser citado antes de ele, que é Cristo, é exatamente Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? É que Deus, ele resgatou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a igreja de Deus, que ele, este ele aqui, é o mesmo Deus aqui citado, este ele, que aponta para uma pessoa, para um ser pessoal, é o mesmo ser pessoal que é chamado aqui de Deus, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, o Deus citado, resgatou com o seu próprio sangue. Bem aqui nesta passagem fica muito claro para nós que para Paulo, Cristo era Deus. Ele aqui diz que ele, Deus, resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. E quando ele diz que Deus resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue, porque ele aqui é Deus, o último a ser citado, é óbvio que nós temos que ver que Paulo tinha em mente Jesus Cristo. Então, para Paulo, Jesus Cristo era Deus. Vamos prosseguir aqui. Romanos 9:5. Romanos capítulo 9 e versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Quem é que é sobre todos aqui? Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele se dirige a Cristo, é como se aqui fosse um hino. E Paulo, ele diz claramente aqui que Cristo, o mesmo Cristo, segundo a carne, é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo, mais uma vez, ele diz que Cristo é Deus, eternamente bendito. Amém. Vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Romanos 11, capítulo 36, o que é que diz? Porque dele, e por ele, e para ele, eu vou repetir, porque dele, e por ele, eu quero só que chame a sua atenção, esta expressão, e por ele, transmite a ideia de mediação, intermédio, tá bom? Mediação. E eu quero só lhe dizer o seguinte, que o mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2, 5 diz, porque há um só Deus, e há um só mediador, há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5, Paulo, mais uma vez diz que há um só Deus, e este mesmo Deus é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Paulo, em 1 Timóteo 2,5, ele tanto declara que Jesus é o único Deus, como é o único mediador entre Deus e os homens. Então, vamos lá. Porque dele e por ele, mediação, e para ele, pertencimento, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quando Paulo diz, e dele, e por ele, principalmente essa expressão, e por ele, que transmite a ideia de mediação, nós temos aqui que ver, é uma referência a Jesus Cristo. Só que esse bem aqui, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo aqui, ele está falando de Deus. O que nós temos aqui é um hino de adoração.
Eu vou ler aqui todo o hino para vocês, Versículo 3:3. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, de Deus, de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então veja que o Senhor e Deus é a mesma pessoa. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, ao Senhor, para que lhe seja recompensado? Porque dele, de quem? Do Senhor, e por ele, pelo Senhor, e para ele, para o Senhor, que é o mesmo Deus, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, mais uma vez, nós temos aqui o apóstolo Paulo declarando a perfeita e sublime divindade de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:8, eu quero ler aqui para os senhores. 1 Coríntios 2:8. 1 Coríntios. Capítulo 2 e versículo 8. O que é que ele diz aqui? A qual nenhum dos príncipes deste mundo... Eu vou ler o 7 para ficar melhor. Mas falamos a sabedoria de Deus, sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual, sabedoria de Deus, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual, ele está falando da sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, ou seja, se tivesse conhecido a sabedoria de Deus, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ora, meus irmãos, quem é o Senhor da glória? Quando você vai para o Salmo 24, você pode ler lá fala do Senhor da glória, lá é chamado de o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, e é óbvio que o Rei da glória, no Salmo 24, é o mesmo Senhor da glória. Logo nós temos aqui mais uma situação em que Paulo indiretamente chama Jesus Cristo de Deus, quando ele diz assim: crucificaram ao Senhor da glória. O Senhor da glória aqui é o mesmo Rei da glória do Salmo 24, é o mesmo Senhor dos exércitos do Salmo 24. E quem é o Rei da glória? O Senhor da glória no Salmo 24 é Deus. E o Rei da glória e Senhor da glória, ou Rei da glória e o Senhor dos exércitos no Salmo 24 é o mesmo Senhor crucificado. Ok, meus irmãos? 1 Coríntios 8:6. Vamos continuar aqui. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Ora, eu faço questão de lhe dizer aqui, mediação, por quê? Porque em Romanos 11:36, o que é que diz? Porque dele, por ele, mediação, e para ele são todas as coisas. Então, assim como nós temos a mediação lá em Salmo, ou em Romanos 11:36, a mediação de Deus, e ali é Cristo, nós temos aqui também um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual, ou mediante, ou por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por ele. E lembre-se, 1 Timóteo 2,5 diz o quê? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o Cristo que aqui é apresentado como mediador de todas as coisas é o mesmo mediador de Romanos 11:36. E lá em Romanos 11:36, lá Paulo, ele insere estas palavras num hino. Quem está sendo focado naquele hino ali é Deus. No entanto, em Romanos 11:36, este Deus, ele é o mediador de todas as coisas. Logo, nós vemos aí o Filho, o Deus encarnado. Ok, meus irmãos? Bom, mais uma vez aqui você vê Paulo chamando Jesus Cristo de
Deus, porque quando ele diz que há um só Senhor, logo ele está dizendo que Jesus é Deus. Logo ele está dizendo que Jesus é Deus. E se você vai em retruque, não, Deus é o Pai, Jesus não é Senhor. Meu irmão, isso aqui é só uma pedagogia paulina. Eu vou lhe provar como o termo Senhor é Deus. Eu lhe pergunto, quando ele diz aqui, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Agora eu lhe pergunto, o Pai é Senhor ou não é? É. Mas ele aqui não diz que o Pai é Senhor, ele diz o quê? Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Bom, se apenas o Pai é Deus, então eu posso dizer que apenas Jesus é o Senhor, ok? E de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor. Aqui Paulo diz claramente, assim como Deus, assim como o Pai é o único Deus, assim também Jesus é o único Senhor. Agora, se você vai admitir que Deus, o Pai, que é o único Deus, é o Senhor, então você vai admitir também que Jesus, que é o único Senhor, é também o único Deus. Amém, meu irmão? 1 Coríntios 8,6, agora 1 Coríntios 10,4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No Salmo, lá nos Salmos diz que Deus, a rocha, a pedra, acompanhava os israelitas, seguia. Então Paulo, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, e a mesma rocha que estava com os filhos de Israel no deserto, a mesma rocha, a mesma pedra espiritual que acompanhava os israelitas, que ia na frente, que ia de lado, que ia atrás, que os guardava, esta mesma pedra, Paulo aqui diz que é Cristo. Então, mais uma vez, nós temos aqui Paulo, de forma indireta, dizendo que Cristo é Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento. Segundo os Coríntios, aliás, versículo 9, ainda em 1 Coríntios 10, versículo 9, que diz aqui: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ora, quando você vai para o Antigo Testamento, você vê que quem foi que os judeus tentaram no deserto, os israelitas? Fora Deus. No entanto, Paulo diz, não tentemos a Cristo como eles tentaram. Então, o Deus do Antigo Testamento que foi tentado pelos israelitas, no Novo Testamento, ele é conhecido como o Cristo. Ok? Então, mais uma vez, nós temos aqui Paulo chamando de forma indireta a Cristo de Deus. 2 Coríntios 3, 16, 18. Vamos lá, queridos. 3, 16 e 18, o que diz aqui? Mas quando se converterem ao Senhor, grave bem, ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, que Paulo declara que o Senhor é Espírito. Lembre-se que em João 4, 24 diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, aquele Deus, que Jesus diz, Deus é Espírito, e não existe dois deuses, não existe dois Espíritos. Então, quando ele diz Deus é Espírito, aqui, veja bem, o Senhor, ele diz, ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A distinção, o Espírito para o Senhor. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, vamos aqui apenas nos ater às palavras de Paulo. Paulo diz que o Senhor é Espírito. Depois ele fala no Espírito do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos aqui continuar só uma coisinha aqui, que eu quero lhes mostrar. Agora vamos aqui para o capítulo 4 e o versículo 5. Eu vou lhe mostrar como o Senhor, que é Espírito aqui, o Senhor que Paulo aqui diz que é Espírito, é Jesus Cristo. 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Mas a Cristo Jesus, o Senhor. Não há outro Senhor
além de Cristo. Assim como não há outro Deus. Ok, meus irmãos. Vamos para o versículo 10 aqui. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Mais uma vez ele diz que Jesus é o Senhor, e este Senhor Jesus é o mesmo Senhor aqui, de 2 Coríntios 3, versículos 16 a 18, é o mesmo Senhor. Versículo 14: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês verem que Paulo, por várias vezes, ele considera Jesus como Deus. Ora, ele chama diretamente Cristo de Deus, outra, ele chama Cristo de Senhor. Mas entenda que quando ele se dirige a Jesus como o Senhor, ele está dizendo que Jesus é Deus. Não é um Senhor qualquer. Não é. Vamos aqui. Filipenses 2:6. Filipenses, capítulo 2, e versículo 6 em diante. Que sendo em forma de Deus. Quem é que é em forma de Deus? Vamos aqui ler o versículo 5 para ficar melhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, quem? Jesus. Que sendo em forma de Deus, ou na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Igual a Deus, não semelhante, igual. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que, quanto a Deus, Jesus é mostrado como igual, quanto aos homens, semelhante. Tá bom? E achado na forma de homem, assim como Cristo era totalmente homem, porque tinha a forma de homem, assim também Cristo era totalmente Deus, porque ele tinha a forma de Deus. O que é que diz aqui, que sendo em forma de Deus, eu estou aqui no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ter a forma de Deus, irmão, significa ser igual a Deus. Da mesma forma, e achado na forma de homem, que é ter a forma de homem? É ser igual ao homem. Só que eu não vou explicar isso profundamente, mas quando eu digo que Cristo era igual ao homem, mas temos que fazer observações. Ele não tinha pecado. Cristo não tinha pecado, ok? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa última leitura aqui, ela é extraída de Isaías. E toda língua, todo joelho se dobrará perante mim, toda língua me confessará. Está lá em Isaías. Ok, meus irmãos? Está lá no profeta Isaías. E lá a referência a todo joelho se dobrar e toda língua confessar perante Deus, lá é o Deus Todo-Poderoso. Aqui o apóstolo Paulo aplica isso a Cristo. Logo, Paulo aqui está dizendo que Cristo é Deus de forma direta. Colossenses 1, 15 e 18. Eu não vou explicar tanto esses versículos, porque eu quero aqui está servindo tipo uma introdução para eu lhes responder se Paulo conhecia ou não conhecia a doutrina do nascimento virginal de Cristo. E eu achei por bem começar por aqui, mostrando que Paulo acreditava que Jesus era Deus. Colossenses 1, 15 e 18. Colossenses capítulo 1, 15 e 18. O que diz aqui? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, ou criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Essa expressão nele, indiretamente, Paulo está dizendo que Cristo é Deus, porque nele foram criadas todas as coisas,
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Lembra-se de Romanos 11:36? Tudo é dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aqui acrescenta nele. Então, em Cristo, que é Deus, tem 4 coisas, porque dele, ou podemos começar, porque nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lembre-se, estas declarações aqui de Paulo, elas só podem fazer uma alusão a Deus. É Deus, irmãos. Isso só pode ser dito a respeito de Deus, porque dele, de Deus, nele, em Deus, por ele, por Deus, e para ele, para Deus são todas as coisas. Logo, se Paulo se dirige a Cristo, atribuindo estas coisas, ele está dizendo que Cristo é Deus, não tem outra alternativa. E ele é antes de todas as coisas. Ele está falando de Cristo, e ele é antes de todas as coisas. Aqui é uma clara declaração do apóstolo Paulo a Cristo, dizendo que, quando Paulo diz que Cristo é antes de todas as coisas, ele está dizendo que Cristo é Deus, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, no grego, arché, ou seja, ele é a origem, ele é o começo de tudo, é a origem. É por isso que Paulo diz que nele todas as coisas são. Olha o que é que Paulo diz: nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, Paulo aqui chama Cristo de o arquê. Ele é a arquê de todas as coisas, é a origem, o princípio. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, a plenitude da divindade nele habitasse. Está bem aqui, se eu não me falha a memória, Colossenses 2:9, vamos ver aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok? Então, mais uma vez, Paulo aqui diz que Cristo é Deus, meus irmãos. 1 Timóteo 3,17 diz o seguinte: grande é o mistério da fé, Deus se manifestou em carne. Mais uma vez, Paulo, 1 Timóteo 3,16, diz claramente que Deus, pode ler lá, Deus se manifestou em carne. É bem verdade que outras versões, elas dizem, grande é o mistério da fé, aquele que se manifestou em carne, como essa tradução aqui diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da fé, ou o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Bom, quando nós falamos no texto grego, tenha em mente que existem vários textos gregos, o que nós chamamos de variante. Então aqui é uma variante. Não sabemos qual é o mais antigo, mas eu quero dizer que no texto grego tanto está escrito assim, grande é o mistério, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. No grego, estou falando a leitura no grego. Deus se manifestou em carne, está escrito assim, literalmente no grego. Assim como em outro texto grego está escrito, aquele que se manifestou em carne. Seja o que você preferir, irmãos ou irmã, Paulo aqui está declarando a divindade de Jesus Cristo. Hebreus 1, 8, 10, eu vou chamar aqui de Paulo, o escritor. Embora ninguém saiba quem foi, mas eu vou chamar de Paulo por quê? Porque o pensamento é totalmente paulino. Hebreus 1, 8 a 10, olha o que é que diz aqui, Mas do Filho diz, lembre-se bem, mas do Filho diz, Deus, chamando o Filho de Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, está falando do Filho, o teu Deus, está falando do Pai, te ungiu
com óleo de alegria, o óleo de alegria que é o Espírito Santo, mais do que a teus companheiros. E, outra citação, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Bem aqui, veja bem, eu estou chamando de Paulo, o escritor aos Hebreus. Paulo aqui, ele faz uma dupla declaração sobre Jesus. Primeiro, ele mostra Jesus como Deus. Segundo, como o Senhor e Criador. Ok, meus irmãos? Então, vamos aqui. Bom, vamos lá. Em segundo lugar, Paulo diz que Cristo é do céu. 1 Coríntios 15, 47 a 49. Eu espero que dê para mim fazer todo este assunto em apenas este vídeo. Ok, meus irmãos? 1 Coríntios 15, 47 a 49. O que diz? O primeiro homem, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, Cristo, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, assim também traremos a imagem do celestial, Cristo. Bem aqui, meus irmãos, quando Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo, e ele coloca Adão como ser terreno e Cristo como ser celestial, ele está declarando, mais uma vez aqui, a divindade de Cristo. Como professor, exatamente ele está declarando a divindade de Cristo. Bom, eu mostrei aqui todas ou pelo menos algumas citações onde Paulo chama Cristo de Deus. Por que eu fiz isso? Você vai já entender. Você lembra da minha pergunta no início? Os críticos dizem que Paulo desconhecia o nascimento virginal de Cristo. Ou seja, Paulo não comungava dessa ideia, ele nem conhecia. Será que isto é verdade? Bom, vamos lá. Eles dizem que para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo era não filho de uma virgem, mas filho de uma mulher. Ou seja, para eles, Cristo nasceu como qualquer homem, fruto de uma união sexual entre José e Maria. Bom, do ponto de vista histórico, irmãos, isso é fato. Eu vou falar bem aqui para você o seguinte, esqueça aqui o teólogo, esqueça o homem da fé. Eu vou falar aqui para ti como um historiador. Do ponto de vista de um historiador, Jesus foi apenas um homem, nascido da união sexual entre um homem e uma mulher. Então, de acordo com muitos críticos, o único Cristo que Paulo conhecia era esse, nascido de homem e de mulher. Não tinha esse negócio de que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, conforme nós temos em Mateus e Lucas, ok? Mas por que eu mostrei estas várias passagens de Cristo sendo chamado de Deus? Ora, meu irmão, é bem verdade que Paulo em nenhum momento ele diz que Jesus nasceu de uma virgem. Mas vamos raciocinar comigo, meu irmão. A partir do momento que o apóstolo Paulo declara várias vezes que Cristo é Deus, e é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, e Paulo em 1 Timóteo 3,6 diz claramente: Deus se fez carne. Eu li várias passagens para vocês. Então, raciocine comigo. A partir do momento em que o apóstolo Paulo acreditava que Jesus era Deus, como é que pode o apóstolo Paulo defender que Jesus era o mesmo Deus que criou todas as coisas e depois vir dizer, acreditar que Jesus Cristo nasceu como todos os homens, da união sexual entre um homem e uma mulher? Isso é incoerente, irmãos, porque eu quero lhes dizer uma coisa: se Paulo realmente acreditasse que Jesus era nascido de José com Maria,
ou seja lá qual foi o marido de Maria, se Paulo realmente acreditasse, conforme os críticos dizem, conforme eu vou até citar o nome aqui do professor, tem um professor herege no YouTube chamado Fábio Sabino, ok, não é só ele, mas eu estou citando o nome dele, professor chamado Fábio Sabino, é ele quem defende esta tese esdrúxula, de dizer que Paulo desconhecia o nascimento virginal de Jesus, não conhecia e ignorava. Para ele, Jesus era apenas um homem como qualquer outro, que o fato de Jesus ser considerado como Deus foi uma criação da igreja décadas, ou podemos dizer até séculos depois. Bom, primeiro, tenha em mente uma coisa, se para Paulo, Jesus fosse um homem como nós somos, nascido de homem com mulher, jamais, irmãos, jamais ele diria que Jesus é Deus, jamais, e ele poderia até dizer que Jesus era Deus, mas um homem elevado ao status divino, mas isso ele deixaria bem claro. Eu quero lhes dizer que jamais Paulo diria que Jesus era Deus se ele acreditasse que Jesus tinha sido gerado de um homem com uma mulher. Outra coisa, que é a resposta para o professor Fábio Sabino, um herege do YouTube. Fábio Sabino argumenta que Paulo jamais faz alusão ao nascimento virginal de Jesus, jamais Paulo declara que Jesus nasceu de uma virgem. Aí aqui eu me dirijo aqui ao Fábio Sabino. E em que momento Paulo diz que Jesus nasceu da união sexual entre Maria e José? Em que momento Paulo diz que Jesus é o fruto da união sexual entre um homem e uma mulher? Aqui eu pergunto para o professor Fábio Sabino, se este vídeo um dia chegar nas mãos dele, eu pergunto, me mostra na escritura, Fábio Sabino, onde é que Paulo declara que Jesus é filho, é o fruto da união sexual entre um homem e uma mulher? Aí você pode dizer, Gálatas 4,4, está lá, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, o que é que Paulo diz? Deus enviou o seu Filho, mas o Sabino, ele foca só isso, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Aí o professor Fábio Sabino, ele diz, está aí, nascido de mulher, não diz nascido de uma virgem. Mas aqui eu pergunto, meus irmãos, e uma virgem, o que é uma virgem? É ou não é uma mulher? Vamos lá, Cristo nasceu de uma virgem, e vamos dizer aqui, e Paulo acreditava nisso, estaria Paulo entrando em contradição? Entenda bem, Paulo acreditava, e é isso que eu estou defendendo para você, Paulo acreditava, ele conhecia sim a doutrina do nascimento virginal de Jesus, ele comungava dessa ideia. Então vamos lá, e estaria Paulo entrando em contradição ao declarar que Jesus nasceu de uma mulher? Eu pergunto aqui para você, irmão, pergunta aqui, será que é uma contradição dizer que Jesus nasceu de uma mulher, sendo que ele nasceu de uma virgem? Será que Paulo estaria entrando em contradição? Não. E será que porque Paulo disse que Jesus nasceu de uma mulher, ele está negando o nascimento virginal de Jesus Cristo? Responda aqui, meu irmão, sinceramente responda, com toda honestidade. Pare um pouco e pense. O fato de Paulo declarar em Gálatas 4,4 que Jesus nasceu de uma mulher, nega que ele tenha nascido de uma virgem? Vamos lá, o professor Fábio Sabino, com outros hereges do YouTube, ele ainda vai dizer, sabe o que? Mateus é o único que diz que Jesus nasceu de uma virgem, Lucas não diz,
Mas Mateus é o único que diz. Será que Lucas não diz? Aqui vai a minha refutação para o herege Fábio Sabino, para todos os outros que negam o nascimento virginal de Jesus Cristo nos evangelhos. O que é que Lucas diz aqui, meus irmãos? Vamos lá ver? Lucas capítulo, eles dizem que Lucas não faz menção ao nascimento virginal de Jesus. Vamos lá, né? Lucas 1. Lucas capítulo 1. Se der tempo eu vou para Mateus, mas Mateus está muito claro. Lucas capítulo 1, versículo 26, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, ó, grave bem, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, virgem. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está bem aqui, ó, veja aqui. A mesma que é chamada de virgem é chamada de mulher. Bem aqui já quebra as pernas do herege Fábio Sabino. Ele diz que não, para Paulo ela não era uma virgem, ele disse que era uma mulher. Oh, meu irmão, o fato de ela ser uma virgem não quer dizer que ela não seja uma mulher, e o fato de Paulo dizer que Cristo nasceu de uma mulher não contraria a ideia de que ela era uma virgem. E a prova está bem aqui, ó. Maria aqui é apresentada ao mesmo tempo como uma virgem e como uma mulher, aqui, ó. E entrando o anjo onde ela estava, diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ó, aqui foi declarada virgem, aqui é declarada mulher. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Mas, irmãos, Maria aqui era o que? Virgem. Ela estava comprometida com José, sim, mas ainda não tinha se deitado com ele. Versículo 32. Este será chamado grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está bem aqui, meu irmão. Agora vamos ver aqui em Lucas capítulo 2, versículo versículo 6, ó. Lucas 2, 6, 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, veja bem, eu quero aqui manter, obviamente, a minha serenidade. Não, eu pergunto bem aqui. Aqui Maria, ela é ou não é apresentada como uma virgem, concebendo? Não, seja sincero para mim. Maria é ou não é no relato apresentada como uma virgem, concebendo o Espírito Santo? Sim. Então, esta narrativa, bem aqui eu lhe pergunto, ela é contrária ao que nós lemos em Mateus 1,23? Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco. Eu lhe pergunto, a narrativa de Lucas aqui, ó, Lucas 1, 26 a 35, esta narrativa extensa, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35, ela conflita com Mateus 1, 23, que diz: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel. Conflita? Não, não conflita, meu irmão. Lá em Mateus diz claramente: a virgem conceberá. Aqui não está dizendo claramente a mesma coisa que o texto diz: a virgem concebeu, mas aqui é óbvio que a narrativa aqui está dizendo que Maria, na qualidade de virgem, concebeu a Jesus. Ora, a narrativa de Lucas, que nós lemos, Lucas 1, 26 a 35, e Lucas 2, 6, 7, é a mesma coisa que nós lemos em Mateus capítulo 1. É a mesma coisa, meus queridos, não tem diferença. Então,
Eu pergunto aos senhores e senhoras, o argumento do silêncio usado por Fábio Sabino e outros hereges do YouTube, ele é falaz. Ora, dizer que Paulo não acreditava no nascimento virginal de Jesus, só porque Paulo não diz claramente, conforme Mateus diz, eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, só porque Paulo nunca diz claramente assim diretamente, Cristo nasceu de uma virgem, então para eles, Paulo desconhecia, Paulo não concordava, aliás, não é nem que não concordava, para eles Paulo não conhecia, Paulo não defendia essa ideia do nascimento virginal, só porque Paulo não citou diretamente. Ora, meus irmãos, esse argumento do silêncio, ele é falaz, e as evidências que eu mostrei aqui provam que Paulo acreditava no nascimento virginal. Do contrário, aqui eu lhes digo, Paulo jamais ia dizer que o Deus do Antigo Testamento, o Deus que criou todas as coisas, o Senhor, ele jamais ia dizer que Cristo é o Senhor, ele jamais chamaria Cristo de Deus, se ele acreditasse que Cristo tinha nascido da união sexual entre José e Maria. Aqui eu lhe digo, Paulo jamais ia dizer, porque nenhum homem nascido da união sexual entre um homem e uma mulher é Deus. Eu desconheço na Bíblia Sagrada qual é o homem que é chamado de Deus, qual é o homem que é Deus, nascido de homem com mulher. Lhe digo com toda certeza, Paulo, meus irmãos, ele acreditava no que Mateus falou, que Maria foi, vamos dizer, que o que estava dentro de Maria era do Espírito Santo. O que Mateus declara que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e Lucas também na sua narrativa diz a mesma coisa, só que uma forma de narrativa mais extensa. Paulo, ele acreditava da mesma forma. E por que eu sei? Porque Paulo declarou várias vezes que Jesus era Deus. Várias vezes Paulo declarou que Jesus era Deus, o Criador de todas as coisas. O mesmo nós dizemos para João, o autor do quarto evangelho. Se diz, olha, o nascimento virginal de Cristo não é narrado por João. Mas, meu irmão, isso aí é o argumento do silêncio. O mesmo argumento que eu levantei aqui, trazendo inúmeros textos de Paulo declarando que Jesus é Deus, eu levo para o evangelho de João. João ali, ele declara várias vezes que Cristo é Deus. Só em ele fazer esta declaração, irmãos, ele já está declarando, entenda, ele já está declarando que Jesus não é filho de homem com mulher. Não é filho de homem com mulher. Na história, eu quero lhe dizer o seguinte, na história do cristianismo existia uma seita chamada os ebionitas, que eles acreditavam que Jesus era fruto da união sexual entre José e Maria. Porém, entenda que eles não eram incoerentes. Na proporção em que eles acreditavam que Jesus era um homem como qualquer um de nós, eles não diziam que Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque isto é incoerência. Dizer que Jesus é Deus e acreditar que ele nasceu como qualquer um de nós é incoerência. Não é coerente declarar que Jesus é Deus, e Paulo declarou, e ao mesmo tempo dizer que Cristo nasceu da união sexual entre José e Maria. Isto é incoerência. Incoerência, irmãos. Ok? Então, está refutado aqui o herege Fábio Sabino. Está refutado. Ele pode espernear, mas a verdade é que eu digo para Fábio Sabino e para outros hereges. Esse vídeo, pode ser que esse vídeo não chegue até ele, mas se você tiver como fazer este vídeo chegar, irmãos, até Fábio Sabino e outros hereges, faça, ok? Mas a verdade é que é incoerência dizer que Jesus é Deus e ao mesmo tempo sustentar que ele nasceu da união sexual entre homem e mulher, ok? Então, meus irmãos, eu vou parando o vídeo por aqui.
talvez tenha outras coisas, mas o que está vindo na minha mente é isso. Mas o que eu quero lhes dizer é que o argumento do silêncio, ele é falaz. Aí eles vão e dizem também que o Evangelho de Marcos não traz a narrativa do nascimento virginal, e o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, acredita-se, dos Evangelhos foi o primeiro. E você acha que isto constitui uma prova mesmo contra a doutrina do nascimento virginal? Quer dizer que só porque Marcos não traz essa narrativa do nascimento virginal, quer dizer que ele não conhecia. Irmãos, em dados momentos, eu não vou mais mostrar aqui porque nós não temos tempo, mas em dados momentos, de forma indireta, ok? Marcos, ele proclama a divindade de Jesus. E jamais Jesus ele pode ser chamado o Senhor, jamais ele pode ser visto como Deus, e ao mesmo tempo ser visto como um homem, como nós, nascido de homem com mulher. Isso é incoerência. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Ok, meu irmão? Amém.